essa apresentação espiritualizada com Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a pedra sobre a qual se assenta toda a nossa realidade, toda a nossa esperança, né? Tudo que se realiza nesta casa se realiza em razão de Jesus, porque há 2000 anos Ele esteve conosco e continua presente e nos prometeu a vinda do Consolador. E o Consolador se fez presente, e os Espíritos em falanges desceram ao mundo terreno comunicando a imortalidade da alma, comprovando para todos nós que a vida continua além da morte do túmulo. Então Jesus é essa alma sublime que nos inspira, é a nossa alegria, sim. Nós, durante a apresentação, meu pensamento foi mais lá atrás, buscando os companheiros que trabalharam nesta casa, que hoje estão no mundo espiritual, e eu senti a presença de muitos deles, porque eles se dedicaram, se doaram por esta casa. Também pudemos sentir que a espiritualidade superior derramando sobre esta casa pétalas luminosas, nesse momento em que comemoramos os 73 anos de fundação do Centro Espírita Operários da Verdade. E por que essa homenagem? Ao longo de 73 anos, além de cada um de nós, quantas almas, quantos irmãos colheram aqui o amparo, o consolo, se reergueram, se firmaram, descobriram a razão de suas vidas e as mudaram para sempre. Então essa casa é uma bênção. E nós vamos nesse espírito elevado que a música sublime nos colocou para fazer a nossa prece a Deus nosso Pai. Fechemos os olhos. Doutrinárias, dos trabalhos de desobsessão. Nós tivemos, não sei se privilégio ou não sei, não tenho certeza, que além do privilégio é uma responsabilidade muito grande, porque eu nasci em família espírita. Minha avó, ela sofria de epilepsia, grandes perturbações, e ele tinha buscado em São Paulo, no Centro Espírita, isso nós estamos falando no começo do século passado, e conheceram o Espiritismo lá e sentiram que o desafio dela era a mediunidade. Aí foi convidada a participar de trabalhos mediúnicos aqui na cidade, desenvolvidos por algumas pessoas dedicadas, e depois ela se fixou no Fraternidade. E todos os moradores aqui da Vila Ares, à noite, se dirigiam a pé, os espíritas, até a Fraternidade, lá na Rua Marechal. E voltava à tarde da noite a pé, porque naquele tempo não tinha, como hoje, carros, né, à vontade, ônibus à vontade, tudo era feito com muito sacrifício. Mas aquelas criaturas dedicadas faziam esse percurso todo, minha avó também. E minha mãe dizia que ela obrigava, né, a minha mãe, que era adolescente, ou uma das minhas tias, a acompanhá-la. Elas não queriam, como criança ainda, jovem, mas ia. E saía aqui desse alto da Vila Ares e ia até a Fraternidade. Quando um grupo de trabalhadores do Fraternidade, percebendo o
grande número de espíritas já formando aqui na Vilares, resolveram fundar o Centro Espírita Operários da Verdade. É interessante ler a ata de fundação, que eu não tenho à mão, mas me lembro de ter lido. Eles fazem a menção do seguinte, que a Vilares tratava-se de um bairro periférico com possibilidades de crescimento. Então imagine, naquele tempo Vilares era ainda um ambiente considerado periférico, né, daquele centro da cidade. E por outras tantas razões, inclusive essa que eu mencionei, de que muitos espíritas residiam aqui, eles destacavam como motivo para a fundação do Centro Espírita Operários da Verdade, e fundaram esta entidade, que inicialmente, numa casa alugada aqui na Francisco Teles, na esquina, era uma garagem, e eles se reuniam lá. E era uma casa que tinha uma porta, era na verdade uma garagem que tinha uma porta de ferro, e os nossos irmãos não espíritas sabiam que ali aconteciam sessões mediúnicas, e quando passavam ali faziam barulho para perturbar os espíritas ali reunidos, porque o espiritismo naquele tempo era visto como algo do demônio, não era aceito. Tem histórias e histórias de espíritas destemidos mesmo, que enfrentaram passeatas, não aqui em Jundiaí que eu saiba, mas pelo entorno. Caiba Schutel é um deles. Tiveram que enfrentar, de certa forma, a ferocidade dos irmãos que não compreendiam o espiritismo, a doutrina do Cristo, né? E, enfim, eles se reuniam lá até que em determinado momento a doação deste terreno possibilitou que aqueles irmãos arregaçassem as mangas e começassem a construir essa casa. O que era pedreiro assumiu o compromisso, contrataram com muito sacrifício um profissional que os orientasse, outros eram serventes, cada um ajudando de uma forma. Temos até fotografias daquele tempo. E, enfim, essa casa foi erguida com o suor, sim, daqueles irmãos que até então se reuniam ali precariamente na Francisco Teles. Aí a minha avó, naquela oportunidade, muitos filhos, já tinha perdido vários, doente, porém médium, né? E graças a ela eu estou no Espiritismo hoje, dedicada. Pediu aos dirigentes da casa que estava sendo formada a possibilidade de morar aqui ao fundo, aqui embaixo, como zeladora, assumindo o compromisso de cuidar da casa como zeladora. E aqueles irmãos bondosos de coração permitiram a minha avó, meu avô, que aqui viesse morar com seus filhos, minha mãe, minhas tias, porque ela passava muita necessidade, havia muita pobreza, né? E vieram morar aqui. Então, quando eu nasci, né, eu nasci dentro da casa espírita, propriamente dito. Ouvir falar de espírito, de sessão espírita, para mim se tornou uma coisa muito comum. Quando tínhamos a oportunidade de dormir aqui na casa da minha avó, aqui embaixo, e aqui nós tínhamos ao fundo, ali atrás daquela parede, uma escada que descia. Ela está aí, inclusive, está fechada pelas paredes. Tinha uma escada que descia aqui embaixo. E aqui embaixo eram feitas as sessões mediúnicas mais íntimas e de sessão. E o que separava essa sala aqui de baixo da sala que a minha avó morava era uma porta comum de madeira. E minha avó dizia para a gente: silêncio, que do outro lado está tendo sessão. Assim como eram chamados os trabalhos mediúnicos, sessão. E nós, naquele tempo, nos comportávamos, né? Não como hoje, que falar para uma criança que tem sessão do outro lado, ela vai querer abrir a porta para ver o que é essa tal de sessão, né? Nós ficávamos quietinhos e não fazíamos barulho. E a sessão acontecia do outro lado da porta,
sem qualquer perturbação para ambos os lados. Então eu vivi esse tempo. O centro espírita vinha até essa viga aí só, não tinha essa parte de cá, né? Aqui embaixo sim tinha onde era a cozinha, sala, quarto, banheiro porque minha avó morava. E a bondade espírita não para aí, ela vai longe. O Evangelho de Jesus toca os nossos corações e nós ficamos generosos. E quando uma tia minha foi se casar, eles pediram para os dirigentes permitirem a construção de uma casinha aqui ao fundo, e os dirigentes permitiram que fosse feito. E minha tia também veio morar aqui ao fundo. E nós vivemos esses momentos espíritas. Aqui ao lado era um terreno, na verdade um quintal, o meu playground, né? As árvores frutíferas. E quando tínhamos atendimento aos assistidos, né? Quando a assistência social desenvolveu o trabalho com a saudosa Vilma Barbinha, esse espaço era ocupado, eles desenvolviam as atividades aqui, né? O centro, ao longo desses anos, foi crescendo com muito trabalho, muito trabalho. Alguns desses momentos eu pude viver na condição de adulto, outros já na infância, adolescência, não pude perceber, a gente se distancia, né? Mas a partir lá dos 18 anos, voltando aqui para a mocidade espírita, que aqui se reuniam os jovens, e naquele tempo o que nos chamava a atenção eram as brincadeiras dançantes, né? Além do estudo, nós tínhamos os mais velhos sabem que nós tocamos as brincas, né? Então nós tínhamos aqueles momentos de lazer, os aniversários, que nós jovens fazíamos na casa de um, na casa de outro, mas todos os sábados estávamos aqui, todo domingo pela manhã, aliás, nós estávamos aqui estudando a doutrina espírita. Aí fui me fixando e permaneci aqui vendo a transformação dessa casa, que só se deu com muito trabalho, muito sacrifício. Quando criança, posso narrar esse episódio, porque é uma figura também importante nesta casa, desencarnada, né? Seu Malite, éramos crianças, e criança não participa de trabalhos mediúnicos, mas ele conhecia a história da gente, sabia que nós vivíamos dentro do Espiritismo, e ele permitia que a gente viesse com minhas primas, minha mãe, minha tia, e elas participavam aqui nessa mesa, na sessão mediúnica, né, no trabalho mediúnico aqui nessa mesa. Era aberto ao público, mas era tão restrito que poucas pessoas tomavam parte. E nós nos sentávamos ali. Minha prima mais nova dormia, deitava. E eu, já um pouquinho mais velho, ficava atento, vendo aquelas manifestações. Depois o Sr. José Maria ia ali, aplicava o passe, e sempre dizia como é bom aplicar passe nas crianças. Almas ainda que não estão conectadas com as maldades do mundo, emitem assim uma sensação, uma energia tão gostosa, dizer. Mas aquele irmão, quando entrava por esse corredor, com o Evangelho à mão, simples, aquela figura maravilhosa, um homem muito culto, porém sem formação educacional, era educado nos livros espíritas. Ao longo desses anos, como eu disse, tudo foi se transformando. A casa hoje está nesse porte, né, e tende a crescer cada vez mais, em razão da chegada cada vez maior de número de companheiros que percebem, que descobrem, sabem que o Espiritismo tem uma mensagem transformadora, renovadora, querem saber o porquê estão aqui, de onde vêm, para onde vão, e encontram no Espiritismo toda essa orientação, consolo. E aqui se fixam nos estudos da doutrina espírita, se preparam e começam a trabalhar, somam esforços. Hoje estamos aí com mais de 200 ou em torno disso de voluntários, trabalhadores nas pizzas, nos almoços, na campanha Allan Kardec, campanha Alta de Souza, na creche. Há uma atividade intensa, né? Onde
a somatória de todos esses esforços dão esse resultado da casa estar assim bem organizada, bem arrumada, né? A parte do alto custo que ela exige, mas em função desse trabalho todo nós conseguimos suprir. Já estamos prevendo a necessidade de mais ampliações. Temos, principalmente na quarta-feira, já não suporta, né? Não comporta, melhor dizendo, o número de frequentadores aqui no salão, né? Os inúmeros trabalhos exigem mais salas, né? Mais grupos de atendimento. Que maravilha que nós podemos enfrentar esse desafio e melhorar esta casa para receber todos os companheiros que precisam como nós precisamos. Porque todos nós, espíritos novos ou velhos, nós precisamos continuar estudando a doutrina espírita. Precisamos trabalhar na seara de Jesus, porque somente o trabalho, aliado a esse conhecimento, nos transforma. Agora, toda essa realidade do operário da verdade, que nós amamos e que nós respeitamos demais, que se deu em função desses companheiros desencarnados que foram nossos líderes, não dá para... As palavras não comportam todas não traduzem todos os benefícios colhidos em razão desta casa e do trabalho desses irmãos que nos antecederam aqui. Estávamos ali sentados, sentindo a presença deles, e eles sorridentes, nos entusiasmando, nos inspirando: vão em frente, trabalhem, se dediquem, e vocês poderão, depois dessa vida física, ter a felicidade de olhar para trás e ver os frutos alimentando, saciando as almas famintas de espiritualidade. Trabalhar no espiritismo é isso, gente. Aos que ainda não tomaram essa decisão, eu os conclamo: ingressem nos grupos de estudo doutrinário espírita. Avancem no conhecimento de forma sistemática. A leitura como autodidata, o estudo particular feito em casa é importante, mas eles não têm o alcance que tem o estudo sistematizado, orientado, em equipe, em grupo. Porque nesse momento em que estamos estudando, estamos trabalhando a nossa sensibilidade mediúnica, estamos percebendo as energias, estamos nos educando a lidar com elas, para podermos sim trabalhar 24 horas por dia. Sim, trabalhar 24 horas por dia, não só no centro. A espiritualidade nos busca a todo momento para que nós sejamos úteis. É um irmão desequilibrado aqui, o outro mais perturbado lá, que está próximo de nós, é um amigo, é um familiar, e a espiritualidade nos utiliza como instrumento para dar uma boa palavra, para nos ligar ao espírito perturbador, para que depois à noite aqui possamos dar comunicação e ele possa ser orientado. Nós somos sempre convocados a servir com o Cristo quando nos candidatamos ao trabalho espírita. E os frutos dessa investidura é a paz que vai crescendo aos poucos. Falando assim, dá-se a impressão que nós atingimos o nível máximo de espiritualidade nesse mundo. É um desafio constante. A nossa realidade se dá em altos e baixos. Mas no princípio, eu costumo dizer, as quedas eram profundas e a subida difícil, lenta. Ao longo do tempo, estudando, nos dedicando, aprendendo, nos ligando às atividades da casa espírita, as quedas continuam acontecendo, porém não tão profundas, e o reerguimento é mais rápido. Então aquelas sensações difíceis que sentimos nos momentos de queda emocional não são tão marcantes, não nos machucam, não nos ferem tanto. Nós logo nos reerguemos, porque estamos ligados
né, mentalmente a Jesus, aos bons espíritos. Nós queremos nos melhorar, temos conhecimento das nossas imperfeições, mas eu sempre digo também aos companheiros que certa feita, ou em momentos da minha vida lá no começo, quando vivia aquelas perturbações mais agudas, né, em que as quedas eram mais profundas, eu percebi de imediato que a minha falta de assiduidade alimentava aquele processo obsessivo, perturbador. Então eu firmei um compromisso absoluto: não vou me afastar da casa espírita, vou frequentá-la assiduamente, caindo, errando, indo da maneira que for, mas eu não vou me afastar da casa espírita, porque é nela que eu encontro os elementos de reerguimento, toda a orientação do Evangelho, todos os estímulos de ordem espiritual. É lá que eu recebo o amparo, é lá que através do trabalho eu posso solidificar esse conhecimento que eu estou adquirindo. E assim foi. Então eu sempre costumo dizer aos irmãos: firmem esse compromisso de assumir esse compromisso de que assiduamente vocês estejam presentes na casa espírita, toda semana, se vinculem ao estudo da doutrina espírita, se aprofundem nesse conhecimento superior. A doutrina espírita, formada pela codificação básica, encorpada por essa imensa quantidade de livros sublimes, e nós temos aí na figura de Chico Xavier em torno de 400 obras. Gente, nós temos ao nosso alcance um manancial de conhecimento científico, filosófico e religioso. Nós estamos nesta vida, nesse momento, com essa consciência de valor. Não vamos deixar o tempo escapar, vamos em frente. É essa a inspiração do Centro Espírita Operários da Verdade, a inspiração da doutrina dos Espíritos. Nós temos na nossa casa trabalho de segunda a segunda. Eu me lembro do tempo que nós tínhamos a reunião de estudo de segunda-feira e um trabalho de quinta. E o grupo de estudo não preenchia muitas vezes essa mesa. Às vezes ficavam cadeiras vagas. Esse era o grupo de estudo doutrinário espírita do centro, da nossa casa. Hoje nós temos de segunda e sábado. Nós temos 9 salas de segunda, 9 salas de sábado. Nós temos mais de 200 irmãos estudando a doutrina espírita nesses 2 dias da semana. Nós temos assistência espiritual, da entrevista, da recepção fraterna, tão importante esse trabalho, da entrevista, dos passes A1, A2, né, específicos, dos trabalhos de desobsessão, né? Nós temos o magnético, nós temos a palestra aqui no salão, a palestra lá embaixo no A2, nós temos o passe do pronto-socorro, esse passe tão importante que é ministrado na sala aqui em cima, de terça, quarta, quinta e sexta. Trabalho, trabalho, trabalho. E sábado nós temos a escola doutrinária, o estudo sistematizado e a evangelização. Nós temos a creche, que foi, eu vi o nascimento da creche, o trabalho do nosso irmão Nelson, liderando uma equipe fantástica, que permitiu a construção daquele prédio, né? E que hoje recolhe 60 crianças todos os dias, de mães que precisam trabalhar, pais que precisam trabalhar. Todo primeiro domingo do mês nos reunimos lá embaixo, as mães, né, os pais, às vezes a avó que cuida da criança, vem até a nossa casa, ouve a palestra do Evangelho, a luz do Espiritismo, recebem o passe, tomam uma refeição, um lanche, levam doações, compram ali a R$1, 50 centavos, roupas novas.
para os seus lares, suas crianças, para que eles recebam dignamente aquele item, melhor do que se fosse doado sem custo, mas eles adquirindo, eles mantêm a dignidade de ter adquirido com seu próprio esforço, a preços bastante baixos. E depois descem e recebem uma cesta básica. Falar em cesta básica é diminuí-la. Eles nem conseguem carregar tanto alimento que vai. Precisam de ajuda. Vêm familiares buscar, aqueles que têm até carro, vêm para ajudá-los a levar para casa. Temos a campanha Allan Kardec, que leva um alimento aos nossos irmãos de rua. Temos as colegas que trabalham na separação dos alimentos, das doações. Temos um bazar permanente. Temos os pães que são confeccionados toda semana aqui para serem adquiridos. Quanta atividade, quanto trabalho. E creio eu que esteja deixando de fora alguns que não vêm à minha mente. A campanha Alta de Souza, antiga, que permanece viva, trazendo dos lares as doações de alimentos. Vamos juntos, queridos. Vamos participar dessa experiência marcante em nossos corações. Vamos somar esforços. Essa casa que é também, casa espírita, também uma oficina de trabalho, uma escola onde nós aprendemos, estudamos e vivenciamos esses ensinamentos, porque está lá no estatuto que a finalidade desse centro é ensinar a doutrina espírita e a sua prática. É também um hospital, porque todos nós, reafirmo, novos e velhos espíritas, somos doentes da alma. Trazemos na alma ainda presentes, os vícios do egoísmo, do orgulho, das velhas tendências que ainda nos levam a atos infelizes. E nós, aqui nessa condição, vamos nos curando. Como disse um espírito a um companheiro, vocês vão lá no ambulatório espírita fazer os curativos na alma. Continuam com as feridinhas, mas estão se curando toda semana, passando um remedinho do amor, o remedinho da dedicação, da paciência. Então vamos juntos, aproveitar essa oportunidade maravilhosa que o Centro Espírita Operários da Verdade nos permite vivenciar. Queridos irmãos, isso só é possível por uma condição: a condição de sermos amigos. O tema de hoje, que o tempo não nos permite nos aprofundar, é a amizade. O ser humano é essencialmente, diz Joana de Ângeles, sociável, encontrando nos relacionamentos proporcionados pela amizade estímulos para crescer moral e espiritualmente. Se ficássemos sozinhos, isolados, não teríamos oportunidade, a exemplo desta casa, de realizar toda essa obra. Sem dúvida, a amizade é portadora de calor necessário para fazer germinar os sentimentos que se encontram adormecidos no íntimo do ser, ao tempo em que se irradia com energias benéficas a favor daquele com o qual se relaciona. André Luiz diz que nós nos alimentamos fluidicamente. Olha que afirmação. Porque nós nos comunicamos fluidicamente. Nós não nos comunicamos apenas com as palavras, com o olhar, com o tato, através da audição. Nós nos comunicamos de alma para alma, irradiando energias. Então, quando a amizade se estabelece entre nós, nós nos alimentamos de bons fluidos, de boas energias estimulantes, que nos fortalecem para a realização das pequenas e das grandes obras de nossas vidas. Não dá para viver sozinho. Allan Kardec diz assim: assim Deus fez os seres humanos para viver em sociedade, a fim de aprenderem um auxílio recíproco, sobretudo porque indivíduo algum possui todas as faculdades de maneira completa. E mais à frente, pela união social, os Espíritos dizem, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir.
Por isso, tendo a necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Viver sozinho é contra a lei da natureza, gerará sofrimento para nós. Buscar a solidão é alimentar processos obsessivos. Nós temos que buscar o outro generosamente, com humildade. Na espécie humana, as amizades surgem por necessidade mais íntima, para superar a solidão. No reino animal, o mundo biológico estabelece que eles se agrupem para procriar, sobreviver, manter a espécie. Mas nós precisamos da simpatia, da afeição, da alegria da convivência. Vejamos, gente, imaginemos aqui sentados sozinhos, sem ninguém. Seria uma coisa dura demais, triste, mas estamos aqui, reunidos. Não nos conhecemos por nome, não conhecemos a vida de cada um, mas nos sentimos como irmãos, como pessoas viventes deste mundo, na mesma condição. Estamos todos aqui para evoluir, para progredir, e mais, todos ligados a um objetivo que é a doutrina espírita. Temos um foco de aprendizado. Alguns acreditam que amigos são raros, né? Amigos são só aqueles que podemos confiar plenamente. E algumas considerações precisam ser feitas. Será possível conseguir amigos sem ter essa perspectiva de perfeccionismo? Por que nós temos que esperar das pessoas uma perfeição que nós não temos? Para ser meu amigo eu tenho que confiar plenamente. E eu sou capaz de ser essa pessoa plenamente confiável? Nós somos imperfeitos. E na condição de espíritos imperfeitos não podemos esperar esse amigo perfeito. Então nós podemos sim entender que ser amigo é aceitar as diferenças, aceitar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Temos amigos por conveniência, sim. Quem é que busca a amizade sem esperar receber o bem-estar? Não é conveniência? Alguém procura amizade esperando receber mal-estar? Não. Procuramos amizade para nos sentir bem, por conveniência. E nós amamos o nosso amigo. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos faz mal. E nós só amamos os nossos amigos. Então quer ser amigos nesse sentido, né? Que nós imaginamos ser ele assim, a perfeição. É um irmão com defeitos. Se pensarmos assim, amanhã depois vamos nos decepcionar. Mais cedo ou mais tarde ele vai, entre aspas, aí na gíria, pisar na bola. Amigos por interesses pessoais acontece entre aqueles que mantêm atividades semelhantes. Ele é meu amigo, trabalha comigo. Temos atividades semelhantes, eu tenho interesse na atividade dele, ele na minha. Nós somos amigos. Mas não esperemos aquele amigo de plena confiança, irretocável, perfeito. Amigos de gerações diferentes, quando o mais jovem dá ânimo ao mais velho, e este, por sua vez, orienta aquele com sua experiência de vida. Aquela relação com os idosos e os idosos com os jovens, aquela capacidade de conviver, onde o mais velho compreende, entre aspas, as infantilidades do jovem, e o jovem compreende aquela visão quadrada, como eles dizem, do mais velho. Mas é a experiência de um com o entusiasmo, a vibração, a energia do outro, tão valiosa, tanto para o idoso quanto para o jovem. O efeito do cultivo da amizade é a paz, a harmonia na convivência. Isso não significa a ausência de momentos de dificuldades e desprazer. O que ocorre é que no verdadeiro relacionamento amigo, os momentos de desencontro sempre são superados pela grandeza de sentimentos,
de propósitos que o indivíduo nutre em relação ao outro. São considerações valiosas. Poderíamos falar muito mais, mas o tempo não nos permite. Temos que ter desapego nas atitudes, não esperar muito dos outros, não aguardar muito dos outros, né? Quando tivermos que contrapor o nosso amigo, contrapor com amor, com carinho, com delicadeza. Eu sou sincero, eu ouço muito isso. Comigo é assim, a verdade fala-se como se fosse uma virtude, mas é uma sinceridade agressiva. Tenho sempre a dizer que a sinceridade, que pressupõe falar a verdade, é como ministrar um remédio. O remédio pode ser maravilhoso, pode curar realmente, mas se ele é para ser aplicado pelas veias, né, intravenosamente, e ele é aplicado no músculo, não vai ter o mesmo efeito. Se o remédio é para dar de hora em hora e a pessoa dá de 12 em 12 horas, não vai ter o mesmo efeito. Se ele tomar demais, pode matar, pode fazer mal. Verdade é isso, tem que ser dada de forma adequada, por meio adequado. E o meio adequado é o respeito, é o amor, é a delicadeza. Compreender a ausência. Que pensei que ele era meu amigo, faz tempo que eu não o vejo, nem me procura. Se você o ama mesmo como amigo, compreenda-o. Ele deve ter motivos para se afastar, tem compromissos com outros tantos, outros amigos que também usufruem da presença dele. Compreensão, lealdade, né? Se quisermos, portanto, mantê-la junto de nós, é imprescindível de nossa parte a irrestrita honestidade em nossos pensamentos, palavras e atitudes, sinceridade, né? A amizade no enfoque espírita não consiste tão somente numa afeição autêntica, mas também numa síntese de caridade. E Emmanuel, fechamos aqui, nos diz: caridade é sobretudo amizade. Eu quero reafirmar, meus queridos, que o trabalho desenvolvido na nossa casa espírita tem como lema aquela bandeira que Kardec colocou: trabalho, solidariedade, tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância. Somente é possível assim. Caridade é sobretudo amizade. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que compete ajudá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento da ofensa. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso do aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho, o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento, a compreensão. Para o colérico, a calma. Para o impulsivo é a nossa serenidade. Para o leviano é a nossa tolerância. Para a maledicente é o comentário bondoso. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Vamos fazer a nossa oração.